Galera, é isso na área. Estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mas hoje vamos conhecer a história do Messi. Pois é, um jogador muito bom, seis vezes campeão melhor do mundo e sim, meu melhor jogador. E antes de começar esse vídeo, para mim dar um pause, deixem seu like e se inscrevam no canal. Assim, nossa família crescerá muito. E quando tiver 20 inscritos, né, mostrar minha cara que nem eu prometi, vocês não deixaram. Então, bora pro vídeo. Tá, um Gatorade. Esse é o Messi? É? É. Vamos ver. Tá, quando ele era pequenininho. Entendi. Tá. Vamos lá, então. Tá, ele vai chutar aí. Nossa senhora. Isso sim, hein? É um garotinho pequeno, mas é bom. Leo, I'm sorry. You have a growth defect. Your body stopped growing. O que tá acontecendo com ele? Falou alguma coisa que ele não pode? Ele não pode mais jogar bola, é isso? Eu não sou muito bom de inglês, não. Mas... esse não é ele. É ele quando ele é grande. Ah, é ele quando ele for grande. Entendi. Olha! Bom! E ela tá escutando na TV. É o Barça. Tem que ser chamado. Que bom. Bom esse menino aí, hein? Ela com os adultos. Golaço. Nem eu consigo fazer um desse. Ô, louco. Nossa, de qualquer jeito ele ganha, atrapalhando ele. Ele consegue. Ô, louco. Massa. Nossa senhora. Messi foi. It's the end of the dream for Leo Messi. So many big losses in a row. Messi is definitely Que é o primeiro jogo que ele perdeu, é isso? Não entendi. Vamos ver. Nossa, tudo isso, parece que ele já ganhou. Grande. Quando ele era criança. Agora entendi. A mesma coisa que ele falou pra quando ele era criança. Você não consegue parar, você consegue continuar. Então é isso. Acabei de entender aqui. Eu sou muito fraco no inglês, sou 9,5. Meu Deus. Hat-trick, é louco. Nossa. Já que esse vídeo, por enquanto, ficou muito curto, eu vou trazer outro vídeo para vocês. Então, já voltamos. Bom, aqui agora a gente trouxe uma história que é muito de um jogador também muito bom, Cristiano Ronaldo, né? Como vocês conhecem, mas ainda prefiro o Messi.
É porque eu só achei essa história que parecia ser boa, então vamos ver. Guardo bem fundo uma memória de quando eu tinha 7 anos. Tá tão presente em mim que consigo revivê-la nesse exato momento. Tem a ver com a minha família. Eu tinha acabado de começar a jogar futebol levando a sério. Antes disso, eu apenas jogava na rua com os meus amigos da Ilha da Madeira. E quando eu digo rua, eu não me refiro a qualquer uma rua sem pavimento. Se vocês não souberem, né, essa voz não é do Cristiano Ronaldo, não, né? Esse daí é um brasileiro que tá traduzindo, de certo. Então, só pra vocês saberem. Me refiro a uma rua mesmo. Não tinha traves e nem nada disso. E quando passava um carro, a gente tinha que parar de jogar. Eu era feliz fazendo isso todos os dias. Mas o meu pai, ele era roupeiro do Andorinha, um time da Madeira. E ele passava a vida tentando me convencer a ir jogar no time de base do clube. E eu sabia que aquilo deixaria muito orgulhoso. Então, eu decidi ir. No primeiro dia, eu me deparei logo com uma série de regras que eu não entendia. Mas mesmo assim eu gostei. Fiquei viciado na estrutura e na sensação de vencer. Meu pai, que tinha uma grande barba e suas calças de trabalho, assistia todos os jogos do lado do campo. Ele adorava, mas minha mãe e as minhas irmãs, elas não tinham qualquer interesse em futebol. Todas as vezes, durante o jantar, meu pai tentava convencer elas para irem me ver jogar. Era como se fosse meu primeiro empresário. Eu me lembro de voltar para casa com ele depois dos jogos e ele dizer: hoje o Cristiano marcou um gol. E elas falavam: que bom. E só, não ficavam muito entusiasmadas. No jogo seguinte, ele chegou em casa muito orgulhoso e falou: hoje o Cristiano marcou 2 gols. Emoção delas? Nada. Elas só falavam: legal, Cris. O que eu podia fazer? Eu resolvi marcar gols atrás de gols. Uma noite, meu pai chegou em casa e falou: hoje o Cristiano marcou 3 gols. Ele foi incrível. Vocês têm que ir assistir ele jogar. Ainda assim, eu continuava olhando para fora do campo e só via o meu pai ali, sempre sozinho. Então, um dia, e nunca irei esquecer essa imagem, eu tava aquecendo e de repente reparei que minha mãe e as minhas irmãs estavam sentadas na arquibancada. Elas pareciam... Bom, como é que eu posso falar isso? Confortáveis. Elas sentaram uma bem perto da outra e não aplaudiam e gritavam nada durante o jogo. Elas só ficavam dando tchauzinho pra mim, como se eu estivesse num desfile ou algo parecido. Eu percebi que elas nunca tinham estado num jogo de futebol antes, mas elas estavam ali, e essa era a única coisa que me importava. Eu me senti muito bem naquele momento, significou muito pra mim. Foi como se algo tivesse mudado dentro de mim. Eu me sentia verdadeiramente orgulhoso. Mas nessa altura da vida, a gente não tinha muito dinheiro. A vida na Madeira era uma luta diária. Eu jogava bola com chuteiras velhas que o meu irmão já não usava, ou que meus primos me davam. Mas, quando a gente é criança, o dinheiro não é uma preocupação. Tudo que conta é aquilo que a gente sente. E nesse dia, esse sentimento era muito forte. Eu me senti protegido e amado pela minha família. Em Portugal, a gente diz: é o menino querido da família. Lembro disso com muita nostalgia. Sobretudo porque esse período da minha vida acabou por ser muito curto. O futebol me deu tudo, mas também me afastou de casa quando eu não estava muito preparado para isso. Quando eu tinha só 11 anos, eu tive que deixar a Madeira e me mudar para a academia do esporte. Esse foi o período mais difícil da minha vida. É uma loucura para mim pensar nisso agora. O meu filho, Cristiano Júnior, tem nesse momento 8 anos de idade. Se parar para pensar, e como me sentiria se, dentro de 3 anos, eu tivesse que fazer as malas dele e enviar ele para Paris ou Londres. Ia ser impossível. Eu tenho a certeza que também parecia impossível para os meus pais. Mas eu tinha um sonho, e aquela era a única oportunidade de conseguir. Então, eles me deixaram ir. E eu fui. Eu chorava quase todos os dias. Ainda estava em Portugal, mas era como se eu tivesse me mudado para outro país. O meu sotaque da Madeira era muito diferente. A cultura também era diferente. Não conhecia ninguém e me sentia muito sozinho. A minha família só podia me visitar de 4 em 4 meses, mais ou menos. E eu sentia tanto a falta deles que cada dia era doloroso. Mas foi o futebol que me fez aguentar. Eu sabia que conseguia fazer coisas dentro de campo que os outros meninos da base do esporte não eram capazes. Me lembro perfeitamente da primeira vez que eu ouvi um dos meninos comentar com o outro: você viu o que ele fez? Esse moleque é um animal. Comecei a ouvir isso sempre, até da parte dos técnicos. Mas então, alguém sempre falava: sim, joga muito, mas é uma pena que ele seja tão pequenininho. E é verdade, eu era bem magrinho, eu não tinha músculos. Foi então que eu tomei uma decisão aos 12 anos. Eu sabia que tinha muito talento, mas eu decidi que ia trabalhar mais pesado que qualquer um. Iria parar de jogar como uma criança, iria Bom, essa história, pra quem não gostar do Cristiano Ronaldo, desculpa, mesmo eu não gostando, tá me dando vontade de chorar. Bom, mas esse vídeo tá ficando muito longo, então, se tem gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, então, tchau, falou!